Ludmila Lins Grilo, como eu disse, uma juíza, né, que foi aposentada compulsoriamente. Ludmila, então começo com você hoje, para você explicar um pouquinho como é que se deu essa perseguição toda a você até que finalmente você fosse aposentada compulsoriamente. Como é que isso começou? Qual foi a crítica inicial que você fez e que não foi perdoada? Então, tentar aqui fazer um resumo, né? Porque foram tantos acontecimentos ao longo desses anos que não é possível, eu precisaria de vários programas para narrar tudo. Então, eu vou tentar fazer um apanhado aqui mais ligeiro. Em 2019, eu dei uma palestra, eu já estava bastante engajada nessa questão de apontar o ativismo judicial. Nessa época eu estava estudando muito isso, havia sido convidada para dar uma palestra sobre esse tema, e depois dessa primeira palestra sobre o tema, outros convites vieram e eu comecei a palestrar sobre esse tema e mostrando os abusos do Supremo Tribunal Federal. Até que em junho de 2019, eu dei uma palestra sobre esse mesmo tema, só que foi uma palestra que viralizou, uma palestra no Itamaraty, no Palácio Itamaraty, né, que é a sede do Ministério das Relações Exteriores. Então, foi um evento sobre globalismo, eu não era a única palestrante, havia outros palestrantes, e a minha palestra foi sobre globalismo, então eu mostrei como os organismos internacionais interferiam na nossa soberania, inclusive utilizando o judiciário nacional para fazer valer interesses outros que não os interesses nacionais. E concluí a minha palestra mostrando, isso em 2019, só lembrando, mostrando como o Supremo Tribunal Federal, em breve, nos próximos anos que sobreviriam, ele iria tomar o poder. Então, eu contei tudo isso nessa palestra de 2019. Então, a gente, né, eu estava acostumada a ser apontada como teórica da conspiração, olavista, não sei o quê, mas o fato é que essa palestra de 2019, que inclusive ainda está no YouTube, disponível no canal da FUNAG, que é a Fundação Alexandre de Gusmão, que era a fundação ligada ao Itamaraty, está lá até hoje, uma palestra com acho que mais de 100 mil visualizações. O fato é que tudo que eu falei naquela palestra ali aconteceu. Só que me parece que eu peguei em algum pontinho bem fraco, em que sentiram, aquele famoso sentiu, fala latino, sentiu e sentiram mesmo. Tanto que essa palestra de 2019 foi um dos 3 fundamentos que me levaram à aposentadoria compulsória. Então, essa minha exposição sobre o ativismo judicial, abusos do STF, foi o que me despontou assim para essa sequência interminável de perseguições que culminou na minha aposentadoria compulsória, que aconteceu recentemente. Ô Costa, e esse é um processo que a gente vê sendo tocado contra pessoas como a Ludmila e contra políticos, de um modo geral. A gente teve essa semana aí o anúncio de que o Rogério Marinho, o senador, vai ter o mandato cassado, e ainda cabe um monte de recurso, parece que já prescreveu inclusive a ação. Os 4 deputados estaduais lá do Ceará também, entre eles Carmelo Neto, que eu conheço pessoalmente, que é um desses políticos novos da geração do Nicolas Ferreira, da Ana Campanholo, do André Fernandes também tendo mandatos cassados, e o Deltan Dallagnol também, que agora resolveu falar, mas que estava muito quieto até então, inclusive elogiou o processo eleitoral no Brasil no ano passado. A gente vive um momento, já dura em excesso, mas de muita perseguição, né, contra pessoas como a Ludmila, contra políticos. Está uma perseguição sem fim, Costa, e a gente não sabe como reagir. Hoje a gente teve algumas manifestações, aparentemente as manifestações foram bem pequenas, né, porque houve uma divisão total. Falamos disso no domingo passado, né? A pauta era para ser ampla, mas focaram muito no caso do Deltan, e acabou que as manifestações não tiveram tanto movimento, não movimentaram tanta gente assim, Costa. Lacombe, e o próprio Deltan acabou direcionando sua munição contra o Lula, por exemplo. Né? Essa perseguição da qual a juíza Ludmila foi vítima, ela não teve Lula como mandante. Né? Então, em primeiro lugar, prestar solidariedade. Essa questão da aposentadoria precoce
era até um fator de crítica de muita gente, porque no Poder Judiciário era a punição para juízes pegos roubando, cometendo crimes. Aí o sujeito ia lá e era aposentado de forma precoce. Então era uma punição entre aspas. Agora não. No caso da doutora Ludmilla, ela foi realmente punida. E acho que o Flávio Gordon, nosso amigo, tocou no ponto certo aqui, na palavra certa, quando escreveu para a Gazeta do Povo sua coluna sobre esse caso, chamando de expurgos. Nós estamos vendo expurgos, uma perseguição a quem incomoda o sistema. Aparentemente todo mundo de direita, mas você veja que o próprio Deltan não é exatamente um cara conservador de direita. Ele é um lavajatista, mas incomodou o sistema. Então, eu quero lembrar, quero voltar no tempo aqui, Lacombe, porque muitas vezes passa batido. O primeiro grande perseguido não é nem o deputado Daniel Silveira, né? Esse é um grande ícone dessa perseguição absurda, ditatorial, insana, que condena a 8 anos de prisão um cara que tinha imunidade parlamentar para quaisquer opiniões por conta de um vídeo, né? Então, um negócio bizarro, realmente. Mas antes disso, teve um delegado que foi indicado para diretor-geral da Polícia Federal pelo presidente Bolsonaro e foi impedido de assumir, que é o Ramagem, hoje deputado. Então, ali foi um ponto de inflexão desse ativismo a que se referia a Ludmilla. Eu denunciei o inquérito, junto com o Flávio Gordon, para as cortes internacionais 3 anos atrás. Eu denunciei o inquérito de fim de mundo, assim chamado por um colega do Alexandre de Moraes. Então, o ex-advogado do PT, Dias Toffoli, cria um inquérito do nada, com base num regimento interno muito flexível, né? Tinha que ser alguma ameaça concreta nos estabelecimentos do Supremo, né? Inventou que na era digital vale o país inteiro, e deu a relatoria para o ministro Alexandre de Moraes. PT e tucano agindo junto. Por isso que o problema que a gente enfrenta hoje é o tucanopetismo, né? Não é só o Lula. Eu quero sempre lembrar que o ministro Alexandre de Moraes vem da turma do PT. Não é do PT, da turma dos tucanos. Ele foi filiado ao PSDB, trabalhou com Alckmin e foi indicado por Temer. Não tem nada a ver com o Dirceu e o Lula. Então, um petista abriu o inquérito, deu de presente a relatoria para um tucano e cá estamos. Eu denunciei esse troço, usando os termos, inclusive, de um colega deles, o ministro Marco Aurélio Mello. 3 anos depois, eu fui incluído também. Então, nesse caminho, nós tivemos vários jornalistas censurados, calados, contas bancárias congeladas, empresários que receberam visita de polícia federal nas suas casas ou empresas, e tiveram contas bancárias congeladas, deputados que atropelaram a imunidade parlamentar ou cassaram o mandato, como o Carmelo Neto e mais 3 no Nordeste e o próprio Deltan Dallagnol. Então é um expurgo. Está muito claro o que está acontecendo, né? Tem pouca gente com coragem de denunciar publicamente o que está acontecendo e menos gente ainda com coragem de reagir. Tudo bem, vamos combinar aqui que o papo esquentou no domingo passado com Paulo Figueiredo, o público adorou, houve algum ponto de convergência, houve uma certa divergência natural e saudável, a turminha do MBL contaminou, prejudicou talvez a união, mas eu não vou insistir numa união da direita se o Deltan quiser subir em palanque para denunciar o Lula. De novo, não é disso que se trata. Ou o que eu acabei de escrever foi o Flávio Dino que fez. Se o Deltan Dallagnol me mostrar que foi o Flávio Dino quem perseguiu o Daniel Silveira, a Ludmilla, o Paulo Figueiredo, o Guilherme Fiuza, o Alan dos Santos e impediu que o Ramagem fosse colocado na diretoria-geral da Polícia Federal, se ele me mostrar que foi o Dirceu, o Flávio Dino e o Lula que fizeram isso, tudo bem. Vamos mirar então neles. Senão nós estamos sendo feitos de peça de xadrez, somos os otários nesse tabuleiro, que estamos servindo ao interesse da tal direita permitida. Vamos fingir de novo que existe aqui uma oposição, direita limpinha, os tucanos, né, contra os petistas, e ninguém fala do elefante na loja de porcelana, do bode na sala, que está lá, continua usando sua caneta ao bel prazer. Tivemos uma boa notícia lá, como nem tudo são espinhos. De vez em quando o imperador manda rosas, né? A Bárbara,
nossa querida amiga que esteve aqui no programa, ela teve a conta dela liberada nas redes sociais. Poxa, eu até marquei o ministro Alexandre, dizendo assim, já que Vossa Excelência, amado, estimado ministro, fui super carinhoso, né? Acho que é importante nessas horas sensibilizar. Já que o amado ministro acordou de bom humor, que tal estender a lista? Tem gente aqui, hello, tá gente aqui censurada. Né? Então, assim, isso é típico de ditadura. Nós temos que acordar esperando a boa vontade do homem, porque não há um critério. Não há um critério bem definido. Não houve uma provocação dos advogados que, com base nesse critério, eu vou virar e falar, opa, eu também vou provocar e vou ter o mesmo resultado. Não há critério. E onde não há critério, não há lei. Há apenas o arbítrio e a força. No caso, a força dessa união nefasta entre tucanos e petistas. Né, e a gente volta àquela discussão do domingo passado, né, de que maneira protestar, de que maneira combater, de que maneira se voltar contra os arbítrios, os abusos, as ilegalidades. Continua sendo a mesma questão, a gente continua sem saber como fazer tudo isso. E elas não são de agora, essa é que é a questão, né? Essa que é a questão, essas inconstitucionalidades, esses arbítrios, esse abuso de poder, elas não são de agora, estão acontecendo desde 1º de janeiro de 2019. E só agora a direita limpinha, autorizada, engravatada, resolveu apontar essas inconstitucionalidades porque chegou perto daqueles que são lavajatistas e dos outros também que não quiseram, né, colocar ali o dedo no tal bolsonarismo. Não, porque o Bolsonaro não é um conservador de acordo com os livros de ciência política. Pelo amor de Deus, o Brasil teve um Russell Kirk? Não teve. O Brasil teve um Ronald Reagan, um Edmund Burke? Não teve. Então, a gente teve que remar exatamente com o que havia sido colocado no nosso caminho. E eu queria voltar ao ponto da Ludmila, porque, bom, primeiro, não ouvi nenhuma feminista reclamando, né, impressionante, de perseguição política, aposentadoria compulsória, uma mulher capacitada, inteligente, que incomoda o sistema, nenhuma feminista, ninguém resolveu falar, né, defender uma mulher que está claramente sendo perseguida por sua escolha político-ideológica, eu não diria nem político, mas ideológico no sentido de, você ser constitucionalista é ter alguma ideologia? É um absurdo isso, né? Você ter as leis, a Constituição como único norte jurídico possível, isso não é política, isso não é ideologia, isso é o óbvio que deveria ser respeitado. Eu queria voltar em 2019, quando eu conheci pessoalmente a Ludmila, a gente já se falava, né, já se conhecia de redes sociais. Em 2019, a gente se conheceu pessoalmente num CIPEC lá em São Paulo. E ali eu me lembro muito bem de uma conversa que nós tivemos, porque eu estava escrevendo uma coluna sobre um livro que logo depois ela comentou sobre o livro, não sei se a Ludmila vai lembrar disso, porque quando eu li o livro, que foi uma indicação de um professor meu aqui da UCLA, por incrível que pareça, o livro foi muito impactante para mim, porque é um livro em inglês e que, quando eu li, eu falei, mas espera aí, isso aqui é o Brasil, que é o livro do Han Herschel, que se chama Juristocracia, as origens e consequências do novo constitucionalismo, que mostra exatamente não apenas um judiciário ativista no sentido de interferir em outros poderes, principalmente no legislativo, e atuar com uma caneta ativista, militante e legislando no lugar dos legisladores, mas ele mostra também, o Herschel mostra também, um legislativo apático de propósito para que as decisões controversas, polêmicas, elas caiam exatamente no colo de um judiciário ativista que está com vontade, vamos colocar assim, de mexer nas leis no Brasil. Então, eu queria aproveitar a Ludmila aqui, que eu sei que depois ela participou de um livro importante também, e para deixar para a nossa audiência o que as pessoas podem ler em relação a tudo isso que tem acontecido no Brasil
e aproveitar e perguntar como ela se sente agora. Eu sei que foi uma aposentadoria compulsória, mas como ela se sente livre para poder falar a verdade, não é nem poder falar os seus pontos ideológicos, mas para poder mostrar o que de fato acontece no Brasil e no mundo. Então, agora, essa palavra que você falou é exatamente essa, é liberdade. Eu tenho hoje muito mais liberdade e me sinto muito mais confortável nessa situação do que mantendo um cargo de juíza, mas sem poder falar as coisas que eu estava vendo. E eu lembro bem desse dia, quando a gente se conheceu lá no CIPEC, em 2019, e que você me comentou que você tinha lido o livro do professor da Universidade de Toronto, o Ren Heschel, que ele escreveu esse livro chamado Towards Juristocracy, que é Rumo à Juristocracia. E eu acabei, algum tempo depois, prefaciando esse livro. Então, esse livro ele foi traduzido para o português e eu fui a prefaciadora desse livro, assim, o que muito me honrou. Então, ali realmente fala exatamente isso que a Ana Paula falou. É a competência dos demais poderes caindo no colo dos poderes executivo e legislativo. Então, isso mostra muito do que aconteceu no Brasil e mostra que isso não é uma exclusividade do Brasil. O que acontece é que no Brasil hoje, a coisa está acontecendo um pouco além, um pouco não, né? Vamos parar de eufemismos aqui, muito além de um mero ativismo judicial. Né? A coisa já caiu na esfera do arbítrio propriamente, do arbítrio judicial, do abuso judicial. Não é simplesmente um ativismo judicial. Então, essa questão da juristocracia, ela ainda está no âmbito daquele ativismo do judiciário que pega para si algumas competências por algumas interpretações um pouco extensivas da norma. Mas o que está acontecendo no Brasil já não é mais uma situação de juristocracia, de ativismo judicial puro e simples. Já entramos na esfera do arbítrio mesmo, do arbítrio judicial, da tomada mesmo de poder na cara dura do judiciário.